Pessoal, na aula 5 e 6 aí do caderno Aprender Sempre, volume 1 aí da terceira série, ele dá o tema Casas, Gatos e Ratos. Começa aí na página 69 e vai até a página 71. Então, basicamente, esse tema ele começa discutindo um pouco sobre o papiro Hindi, que é um manual prático, aí é um documento egípcio muito antigo, que vai falar sobre a matemática, um dos primeiros registros que a gente tem matemáticos aí. Foi escrito por volta de 1700 a.C. por um escriba, né? Quem não sabe, os escribas eram quem escreviam as coisas lá na época do Egito, e ele chamava Ramsés, acho que é assim que fala. Ele vai conter 85 problemas matemáticos. Então ele só introduz aí, porque ele vai trabalhar a proposta de um problema matemático aí. Que é esse problema em destaque aí. Então ele pede aí, o primeiro item A e item B são questões pessoais e a gente vai trabalhar a questão C e D da página 70 do exercício 1. Então o primeiro deles é que ele pede qual é a regularidade. E aí às vezes, pessoal, é um pouco difícil a gente olhar no começo uma regularidade. Só que aí a gente vai observar o seguinte, ó, o 7, desculpa, é um número primo. Então, basicamente a regularidade parte dele. Porque se fosse um 4, por exemplo, eu poderia escrever ele como 2 elevado a alguma coisa. Mas o 7 é um número primo, então vamos partir dele. Então, ó, 7 é igual a 7 elevado a 1. A gente vai tentar criar uma sequência lógica. Se ele quer uma regularidade, quer dizer que os expoentes têm que ser regular. Ou eles vão aumentar de 1 em 1, ou vão diminuir de 1 em 1, 2 em 2, mas tem que ter uma regularidade. E aí, se você lembrar, o 49 é bem deduzível, é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 7 elevado a 2. Aí você já consegue observar uma regularidade aqui, ó. Vão ser 7, é a minha base, elevado a um número, ó. Tá indo aumentando de 1 em 1. Então aí a minha regularidade descoberta é 7 elevado a 1, 7 elevado a 2, 7 elevado a 3, 7 elevado a 4 e 7 elevado a 5. E aí ele pede quanto seria 7 elevado a 6. Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, porque vai demorar a fazer a conta grande. Ele já me deu o 7 elevado a 5, certo? Que era 16.807. Se você observar, ó, sempre eu vou aumentando um 7, ó. Então, aumentei um 7, é como se eu fizesse 7 de cima vezes 7. Aqui eu aumentei um 7. Então, quando eu fizer 7 elevado a 6, é só pegar o resultado do 7 elevado a 5 e multiplicar por 7. Se você lembrar, é como se eu estivesse fazendo isso, ó. 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 1, que vai dar 7 elevado a 6. Para os nossos próximos exercícios, que eu vou trabalhar ainda dessa aula, que é a página 70, exercício 2, a gente vai precisar lembrar de uma coisinha que eu já vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, eu usei a ideia de escrever potência na forma de radical para resolver esse exercício. Acho que fica mais fácil. Então, quem não assistiu às outras aulas, veio direto para essa, tem uma aula que eu comento sobre isso. E eu dei uma dica aí que é o que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol, que é uma forma de escrever. Ó. Então, ó, o 4 estava no sol, foi para a sombra, 5 estava na sombra, foi para o sol. Depois voltem aí, tem uma aula aí anterior que eu vou falar um pouco mais detalhado isso. Mas essa é a proposta. Quem quiser anota no caderno que vocês vão perceber que eu vou fazer bastante aplicações assim para resolver. Bom, o meu exercício 2, ele quer que a gente veja se algumas sentenças são verdadeiras ou falsas. Então a primeira raiz cúbica, né, por causa do 3 de 5 elevado a 6 é igual a 25? Vamos ver. Ó, é verdade. Vamos ver o porquê. Ó, raiz cúbica de 5 elevado a 6. Vou aplicar aquela propriedade. Copio a base, o que está na sombra vai para o sol, então o 6 vai para o sol, vai para cima da fração, e o 3 vai para baixo. Eu simplificando, 6 dividido por 3 vai dar 2. 5 elevado a 2 é 25. Então é verdadeiro. Na sentença número 2, ele pede se raiz enésima, né, que a gente fala de x, pode ser escrito como 1
sobre x como x elevado a 1 sobre n. A gente vai ver que é verdadeira também. Vamos aplicar sempre aquela propriedade, ó. O que está na sombra vai para o sol, né? Primeira coisa, quando não tem nada elevado ao x é 1, né? Então, o que está na sombra vai para o sol, então 1 vai para cima e o n vem para baixo. Prontinho, já vi que é verdadeira. Na sentença número 3, ele fala sobre raiz quinta de 2 elevado a 10. Ele pede se é 8. Vamos ver. A gente vai ver que é falsa. Vamos ver o porquê. Aquele mesmo esquema, ó, gente. Vou escrever naquele esquema de fração aí. Então, vai ficar 2. Ó, o 10 está na sombra, vai para o sol. 5 está no sol, vai para a sombra. Fica 2 elevado a 10 quintos. Simplificando, 10 dividido por 5 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Beleza? E a gente vai continuar aqui, que tem mais uma sentença ou duas, se eu não estou enganado. São mais duas sentenças aí que a gente vai analisar. Então, a sentença 4 fala o seguinte. Raiz cúbica de 9 é igual a 3 elevado a 2? Vamos ver. É verdade. Vamos ver o porquê. Ó, raiz cúbica de 9. Eu posso escrever o 9 como 3 vezes 3. Beleza? Só que se eu escrever na forma de potência, o 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. E agora eu aplico a propriedade, ó. Quem está no sol vai para a sombra, que é o 3, vai para baixo, e o 2 vai para cima da fração. Então, eu cheguei aí nos 3 elevado a 2 terços. A sentença 5, ela fala 5 elevado a 3 meios é igual a raiz de 125? Vamos ver. É verdadeiro. O que a gente vai fazer é o inverso. No lugar de eu pegar a fração, a raiz e escrever na forma de fração, vou fazer o inverso. Vou escrever a potência aí na forma de fração. Então, ó, o 2 está na sombra, vai para o sol. O 3 vai entrar na sombra aí da raiz. Então, fica 2 fora, né? E 5 elevado a 3. Uma coisa, vamos resolver o 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5. Se vocês lembrarem, a gente já viu em outros momentos que é 125. Ah, mas você vai falar assim, mas lá não tem esse doisinho. Não tem o doisinho, pessoal, porque quando não tem, já é subentendido que é raiz quadrada. Eu só vou colocar índice na raiz, 3, 4, quando for diferente. Se eu deixar para vocês só assim, você já lê raiz quadrada de 125. Aí coloquei essa observação da questão de quando a raiz não tem nada, é a raiz quadrada. Um exercício de destaque também é o exercício 3 da página 71, que ele pede se raiz cúbica de 10 elevado a 8 vezes raiz quarta de 10 elevado a 3 é igual a 100. E a gente vai ver se é ou não é. Não é, viu? A gente vai ver o porquê. Primeira coisa que eu achei mais fácil é escrever essas raízes na forma de fração. Então, a primeira vai ficar 10 elevado a 8 sobre 3 e a segunda aí 10 elevado a 3 sobre 4. Aquele esquema que eu já repetido, tá? No sol vai para a sombra, que é uma técnica, tá, gente? Não é obrigatório, você pode decorar, que eu acho um macetezinho que eu gosto de usar, uma dica aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho a multiplicação. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar o resultado na forma de potência. Aí, se vocês lembrarem, na primeira videoaula que eu falei sobre propriedades, quando as bases são iguais, eu somo os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 8 terços mais 3 quartos. E aí o desafio, eu acho que o que fica mais chatinho é fazer esse trabalho com frações, que é o MMC, essas coisinhas. Então, vai ficar 10 elevado a 12. Opa, desculpa, o MMC vai dar 12. E aí eu vou ter que fazer aquele esquema para achar qual é o numerador. Como que eu achei o MMC? Eu fatorei ou eu simplesmente multiplico 3 vezes 4, que é 12. Aí eu vou pensar assim, ó.
12 dividido por 3 vai dar 4. Então, vai ficar 8 vezes 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, vai ficar 3 vezes 3. São técnicas aí que vocês devem ter ouvido falar muito. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó. É isso mesmo. Ó. 12 dividido por 3, 4 vezes 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3. Quando eu resolver, vai dar 32 sobre 12, mais 9 sobre 12. Fazendo aí denominador igual, eu copio ele, somos expoentes. Deu 41 sobre 12. Aqui eu só coloquei com MMC 12 aí veio do 4 e do 3. E que aí eu fiz essa operação para igualar os denominadores. E aqui eu coloquei a propriedade que mesmo denominadores a gente soma as frações aí, os expoentes, os numeradores da fração. E o nosso último exercício que eu vou trabalhar dessa aula é o exercício 4, que pede para mostrar que 64 elevado a 2/3 é igual a 16. Então eu fiz um passo a passo aí para vocês. Primeiro passo eu vou escrever na forma de radiciação, né, de radical. Então, ó, o que está na chuva o que está no sol vai para a sombra e vice-versa. Então, ó, vai ficar o 3 para fora, 64 elevado ao quadrado. Esse é o meu primeiro passo. Agora, o meu segundo passo, o 64 é um número muito grande e eu não sei a raiz cúbica dele. Como eu faço para descobrir quando na raiz não é a raiz quadrada? Eu vou fatorar, vou decompor aí em números primos, ou fatorar em números primos. Então, como que eu faço a fatoração? Vocês já devem ter visto bastante com MMC, esse esqueminha. Então, eu vou pegar os números primos, começa pelo 2 e vou dividir por 64. Como a divisão não vai dar número quebrado, divido normal, deu 32. 32 ainda dá para dividir por 2, vai dar 16. Que dá para dividir por 2, que vai dar 8, que dá para dividir por 2, que vai dar 4, que dá para dividir por 2, que vai dar 2, e aí deu 1 no final. Quando eu chego na decomposição no 1, acabou a minha decomposição. Então isso daqui, ó, eu vou ter aí 64 igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu conto a quantidade de 2 que está se multiplicando. E eu vou para o meu terceiro passo, que é escrever o 64 como 2 elevado a 6. Então, ó, já estava 64 ao quadrado, substituindo vai ficar 2 elevado a 6 ao quadrado. Aí eu vou aplicar no quarto passo o conceito de potência da potência. Então, ó, fica a raiz cúbica de 2 elevado a 6 vezes 2. Propriedade, lembra que tem uma propriedade que fala que eu vou multiplicar eles. Isso daqui vai me dar a raiz cúbica de 2 elevado a 12. Para finalizar isso, só vou escrever agora na forma inversa, vou escrever na forma de fração. Então vai ficar 12 dividido por 3, que é 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Ó, vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aí eu mostrei o que eu queria. Ficou com um pouco de dúvida, dá uma pausa, volta o vídeo. E é isso. E aí eu vou encontrar vocês nas aulas 7 e 8, que é uma aula de retomada, onde eu vou dar uma revisadona de tudo, o que vai ser necessário para depois fazer os exercícios dessa aula de retomada.